Shalom, shalom, leitulam, só coisas boas hoje e sempre. Shavua Tov, boa semana a todos. Essas palavras são para fortalecimento a como Israel, para todos os que ainda estão cativos em Israel, que possam ter o chesed de serem libertos, para Refuah Shlema, Dvora Bat, Leia ve Shimshon ben Esther, Refuah Shlema, Gufa Neshama. Essa paraxá, Matot Masei, é a paraxá correspondente ao meu bar mitzvah, consequentemente ao meu aniversário. Então é muito interessante nessa paraxá Matot Masei, que muitas das vezes cai junta essa paraxá. Paraxá Matot é paraxá Matzeh, paraxá que se refere aos chefes das tribos, e Masei, que são as viagens. E para poder falar disso, nós temos que ter uma correlação sobre o número 42, que são o número das 42 viagens. Mas antes disso, na paraxá Matot Masei, nós encontramos também sobre o Neder, a importância de não fazer Neder, especificamente em Matot. E nisso tem um tratado talmúdico chamado Nedarim, que são promessas, né? Juramentos. Shavuot, temos Shavuot e Nedarim, né? Sem promessa, por isso que nós falamos Bli Neder, mas não pode ser Bli Neder, né? Nunca, né? Então, sem promessas, e Shavuot, que as pessoas traduzem erroneamente como a festa de Shavuot, né? Ou como semanas, mas também Shavuot é juramentos. Então, nessa paraxá também nós temos em relação a essa questão de promessas e juramentos. E com isso, eu vou fazer uma citação dupla que nos trouxe hoje no Kollel, o Rabino Reuven Siegel, em nome do Ruv Horovitz, sobre a questão e a importância de como um juramento pode trazer brachá para todo o Israel, para todos nós. Como pode trazer bênçãos. Então, o Rabino Horovitz contou na Seudah Shelishi, e o Rabino Reuven Siegel nos compartilhou que existia um tzadik e ele precisava angariar fundos numa determinada região da Europa para construir uma mikveh. Eu não sei se vocês sabem, mas a primeira alahá para poder se fazer uma kehilá, uma comunidade, é se fazer uma mikveh. Infelizmente, muitas kehilot não estudam, então eles fazem o inverso, fazem primeiro uma sinagoga e depois fazem uma mikveh. Mas antes até de ter a sinagoga, isso consta no Shulchan Aruch, você tem que estar preocupado em produzir e construir uma mikveh. Então, a partir da mikveh, sim, se pode pensar numa kehilá. Claro que isso não desabona que a pessoa pode se reunir e rezar, fazer um minyan kavua, fazer um minyan sempre com quem ele quer, com família, com os amigos, isso não é problema. Mas construir uma kehilá, construir uma sinagoga, antes disso, você tem que construir uma mikveh. Tanto em relação à pureza familiar, em relação das mulheres, como também o mihag, o costume dos homens de fazerem mikveh. Os Hassidim e os cabalistas têm o costume de fazer todos os dias. Tem aqueles que têm o costume de fazer na véspera do Shabbat, Erev Shabbos, e aqueles que têm o costume de fazer somente em datas específicas, né? Ou dentro de cada costume. Então, esse tzadik, ele foi buscar falar com Poretz, né, seja, com uma pessoa muito rica, fundos para poder construir uma mikveh na Kehilá que eles estavam fundando. Então ele falou assim, olha, eu normalmente não ajudo as pessoas, mas se você fizer uma coisa por mim, eu te ajudo. Então, se você me ajudar a que a minha esposa morra, aí eu te ajudo com a mikveh. Ele fala simples, fala para todo mundo da cidade que você vai ajudar, promete que você vai ajudar a construir a mikveh. E não cumpre. Está escrito na Gemara, Maseret Nedarim, assim traz nossos sábios, quem faz isso traz para si uma clalá, uma maldição, e Deus nos livre, filhos e esposa morrem. E assim ele fez. E passou uma semana, e enquanto isso o sábio continuou tentando angariar fundos na cidade. Ele procurou, sabe, olha, passou uma semana, nada aconteceu. Então faz o seguinte, começa a tratar muito bem a tua esposa, começa a amar muito ela.
E passou mais 2 semanas e ele, sem conseguir ganhar nada para a construção dessa mikve, o rico da cidade procurou ele e falou: Olha, agora eu preciso da sua ajuda porque eu me apaixonei pela minha esposa e ela está muito doente. Bom, e como é que eu faço para vencer isso? Simples. Agora você vai ter que cumprir o que você jurou. Quando você cumpre aquilo que você jura, você automaticamente quebra um decreto. E nada melhor do que fazer isso através de uma tzedakah, através de um ato, uma justiça social, que as pessoas traduzem como caridade. Já que você prometeu que ia ajudar na construção da mikve, agora você deve construir a mikve e assim a sua esposa vai estar sã e salva. E assim ele fez, ele construiu a mikve e ele ficou muito feliz com a esposa. E o moral da história é que esse Rebbe conseguiu fazer Shalom Bait, fazer com que o casal continuasse juntos e também que a mikve fosse construída. Consta logo no início dos nossos Sidurim, nossos livros da Reza. Eu Devarim, essas são as coisas que a pessoa pode colher frutos, tanto nessa vida como na vida vindoura. E uma das coisas que foi inclusive acrescentada, que não consta na Mishnah de PA e também numa série de PA, Yerushalmi Bavli, logo nas respectivas primeiras páginas, Aleph Amud Aleph e Beit Amud Aleph, ou seja, Yerushalmi Bavli, é quando a pessoa faz também e procura manter a paz entre marido e mulher. Quem assim o faz, recebe frutos nessa vida e no mundo vindouro. E com isso o Rabino, o Rebbe, naquela região da Europa, conseguiu colher frutos e ajudar na construção da mikve, na construção real de uma comunidade. Então, nessa paraxá também, Matut Masei, nós temos sobre a questão das viagens. E por incrível que pareça, cada viagem ela não tem um modo convencional. Umas possa ser que um trecho dure um dia, outro 18 anos. Mas a gente tem que entender que às vezes a gente é impulsionado, e assim traz as palavras do Chacham Yaakov Hamoy, a sair da nossa zona de conforto e seguir por mais um trecho da jornada, da vida. Então, quando a gente está muito acostumado e a gente não quer sair por nada, alguma coisa acontece e faz com que a gente tenha que seguir um outro caminho. E sempre nesse caminho evolutivo da vida, por mais que pareça que não seja. São quantas jornadas? Qual é o número 42? O 42 é um número chave na Kabbalah, assim traz os nossos sábios. E o 42 equivale ao número de korbanot, ou seja, o número de oferendas que o próprio Rashá, o próprio rei de Moab, que era muito mal, Balaque, fez para Hashem. Mesmo sendo mal, ele fez 42 korbanot, ele ofereceu 42 vezes sacrifícios para Hashem. Por causa disso, aconteceu duas coisas. Assim traz uma série de Sotá. Primeiro, 42 crianças atacaram o profeta Elisha, que foi o Talmide, o discípulo de Eliyahu Hanavi. E ele chamou, pela força espiritual, defesas, e apareceu 2 ursos e mataram aquelas 42 crianças. O 42 também se refere a uma conexão que nós temos entre Beit, de Bereshit, a primeira letra da Torá escrita, e a primeira letra da Torá oral, que é Men, de Masechet, né, das Masertot, que são os tratados talmúdicos, e da Mishnah, né, que também começa com Men. A oração composta por 42 letras do nosso Chacham Ribi Nehunya ben Hakaná, que foi aluno do Rabi Akiva, foi aluno do Rabi Shimon Bar Yochai, que foi aluno do Rabi Akiva, era também de 42 letras, o conhecido Ana Bechoa. E agora eu vou fazer um peruche, uma explicação com gemátria, para vocês verem a importância que temos do ato de casar e de ter filhos. Bom, além da primeira mitzvah que recebemos da Torá de Pruvu, ou seja, de crescer e multiplicai-vos, tem um amigo que se chama Doron. Encontrei ele na sinagoga nesse Shabbat pela manhã e eu olhei para ele e me deu vontade de fazer uma gematria do primeiro nome dele. O nome tem muitos segredos. Olha só que interessante. Doron, que significa presente, é composto de Dalet, que é 4, Vav, que é 6. Aqui nós temos já 10.
Resh, que é 200, Vav, que é 6, e Men Sofit, que é 40. Existem algumas formas de cálculo do Men Sofit, mas eu vou fazer um cálculo simples. Total dá 246. Nós sabemos que nós temos 248 mitzvahs ta'aseh. Então, se o nome dele tem 246, faltam 2 mitzvot para ele fazer, que é casar e ter filhos. Agora, se a gente for fazer essa gematria, tirando os vavim, fazendo só com Dalet, Resh e com Men Sofit, também da forma simples, nós vamos ter 244, ou seja, Dalet 4, Resh 200 e Men 40, 244. Então, nós temos que falta a presença divina, que é o número 4, que equivale a Yud Kei Vav Kei. Então, se falta a presença divina, significa que falta ele casar e ter filhos. Então, mediante isso, é muito importante nós termos essa ciência. Claro, e qual foi o outro ato importante de Balaque, mesmo sendo o rei Rashá, e assim traz a tradição, e nas palavras do Raham Yaakov Hamoi, às vezes a gente não consegue entender, mas a santidade tem que passar pela impureza, e por isso que Nahash e Mashiach, ou seja, a serpente e o nome Mashiach, têm as mesmas letras. Quando Balaque ofereceu os 42 korbanot, automaticamente ele teve o mérito, o rei de Moab, de dele vir a descendência de Davi Hameler, consequentemente de Shlomo Hameler. E assim, continuando até chegar a Baal Shem Tov e outros grandes mestres da tradição. E o último passuco da Parashá Masei, nós temos exatamente Eler ha-mitzvot veha-mishpatim asher tziva Hashem beyad Moshe el bnei Israel be'arovot Moav al Yarden Yervu. E assim se passou através dessas guerras do Moab até o Yarden, lembrando que Moab é do pai, e a gente vai um pouco mais distante ainda, e assim é a linhagem, a tradição de Davi Hameler, de Shlomo Hameler, através de Korbanot, que era do lado negro da força, e por mais que algo negro possa acontecer, na verdade é um equilíbrio, e a serpente que fere é a mesma que traz a cura. Por isso que o símbolo da medicina é a serpente, porque na verdade a cura e o veneno depende da dosagem. Só coisas boas hoje e sempre.